Em uma entrevista exclusiva após a conclusão do inquérito, a esposa do policial penal federal Jorge Guaranho fala sobre o dia da morte do tesoureiro Marcelo Arruda, a começar pela politização da tragédia. Vamos acompanhar o trecho. Como eu já disse antes, várias vezes o pessoal está tentando fazer política em cima dessa tragédia horrível que aconteceu, mas não houve motivação política alguma. Meu marido é de direita, mas ele não é fanático e ele jamais mataria alguém por conta de política. Em ano eleitoral, ela afirma que os políticos estão usando o caso para alavancar votos. Não tenho nenhuma informação, assim. E a única coisa que eu quero deixar claro é que não existe motivação política. Não tem nada a ver com motivação política. O que acontece é que os políticos estão querendo usar isso porque está próximo às eleições, eles querem usar isso contra o outro, uma tragédia tão grande que aconteceu em várias famílias aqui em Foz, e eles usando isso como política. Eu acho isso um absurdo. Foi uma fatalidade inexplicável, mas isso não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com política, eu já falei inúmeras vezes isso. Uma das perguntas que muitos ainda se fazem é: por que Jorge Guaranho voltou ao local da festa? A esposa do policial penal federal explica. O meu marido se sentiu muito ofendido porque no vídeo dá pra ver claramente que foi jogado terra e pedra na cara dele, ele tentou proteger e acertou em mim e meu filho atrás, e ele ficou assim muito chateado, transtornado com a situação, porque ele só passou por ali e ele foi agredido, né? Claro que nada justifica essa tragédia que aconteceu, mas ele se sentiu muito agredido com a situação e retornou no local. Eu pedi para ele não voltar, mas ele quis voltar para tirar satisfação, não que ele ia fazer qualquer coisa de maldade. Mas ele queria tirar satisfação porque ele tinha sido agredido, sendo que ele não havia feito nada. Então, alguns trechos dessa entrevista exclusiva com a esposa do policial penal federal Jorge Guaranho. Roberto Mota, queremos ouvi-lo, Mota. Não existe nada mais a ser esclarecido nessa investigação. O crime foi praticamente todo gravado por câmeras de vídeo, há inúmeras testemunhas, as versões que elas dão são consistentes, o crime está esclarecido, não há mais nada a esclarecer. Mas é evidente que o esclarecimento do crime não serve à narrativa política. Então, o crime tem que ser mistificado. O crime no Brasil só tem importância quando serve para lacração. Vamos lembrar de alguns crimes recentes no Rio. Há mais ou menos 3 semanas, Jorge Luiz Antunes foi morto com um tiro no rosto quando trabalhava como vigilante de um shopping aqui no Rio de Janeiro. Esse crime foi esquecido. 2 senhoras foram degoladas e queimadas dentro do apartamento onde moravam. Uma criança de 10 anos foi morta por familiares. Um casal foi morto a facadas pelo namorado da filha. Um homem, hoje, notícia de hoje, um homem matou a companheira e escondeu o corpo. A maioria desses crimes não despertou nenhuma indignação, porque para despertar indignação no Brasil, o crime precisa se prestar à exploração política. No Brasil são assassinadas todos os dias 112 pessoas. Nós nunca vamos saber o nome de nenhuma delas. O Brasil não pune os criminosos. O responsável por essa impunidade é a esquerda, que desde 1984 destrói a nossa legislação penal. O único crime punível hoje no Brasil é o crime de opinião. Até o crime do anestesista, um crime grotesco, em breve será esquecido. Essa é a verdade, mas a verdade não serve para lacração. 1 minuto, Fiuza. Olha, eu não sei o que a Gleisi Hoffmann quer nesse caso. Acho que nem exploração política ela consegue, porque o lado dela, o lado da vítima, enfim, das pessoas que estavam lá, também praticou violência, também estava armado, né? Foi um confronto, como nós vimos. Talvez ninguém tenha tido razão ali.
E, de fato, a Gleisi Hoffmann, ela quer o quê? Ela quer que a maneira como aqueles filiados ou simpatizantes do PT e do Lula, a maneira como eles reagiram seja o padrão. É uma estranha essa exploração política, típica de alguém que disse que ia morrer gente se o Lula fosse preso. Foi o que disse a Gleisi Hoffmann.